Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade e Vida. Quem já acompanha o canal aqui há muito tempo, nós temos corações queridos aqui que acompanham toda terça, quarta e quinta as lives aqui do canal, mas para quem está chegando pela primeira vez, esse é o canal do YouTube, o Espiritualidade e Vida, é o canal onde eu faço a inserção do conteúdo espírita, né, do meu trabalho espírita, como espírita. Nós temos todos os dias de manhã a postagem de uma oração, temos live toda terça, quarta e quinta às 19 horas, temos o programa do Saulo César, que posta aqui para a gente do Estudo Evangelho por Emmanuel. E, além disso, nós temos aqui mais de 800 horas de palestras espíritas. É um canal exclusivamente espírita, dedicado à divulgação da doutrina espírita. E se você está chegando pela primeira vez, é aqui que você encontra o conteúdo espírita, tá? Nas redes sociais, no meu outro canal do YouTube, eu trabalho conteúdo profissional. É importante só deixar isso claro, porque às vezes as pessoas vão lá no meu Instagram, vão no Facebook, vão no canal Odisseia procurando conteúdo espírita, mas aí tá indo na padaria para comprar remédio, né? Então eu separei, tem o canal profissional no YouTube, tem umas redes sociais que eu trabalho o aspecto profissional e o conteúdo espírita eu trabalho aqui no canal Espiritualidade e Vida. Eu queria cumprimentar a Ângela Vecchione, foi a primeira a entrar, a Ângela de Curitiba, a Rose Vilela, de Ituiutaba, Minas Gerais, a Matilde Ramos Pereira, a Tâmara Andréia Faria, a Renata Cartacho, o José Meira, de Seridó, Rio Grande do Norte. Que maravilha, hein? Temos a Maristela Abreu Curiel, a Silvana Maria Alves da Costa, Eliene Salles, que é de Itanhaém, litoral, a Deise Mendrone, a Sandra Araújo, Maria das Graças Borges, o Silvio Lopes, né? E o pessoal que está entrando agora, está acabando de chegar aí. A Carmen Lúcia, a Lindalva Capelli, a Ilma Daia, Zilmar Baldol. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Terça-feira é o dia do nosso estudo do Evangelho de João, o Evangelho do apóstolo João. Nós estamos estudando esse Evangelho na sequência, versículo por versículo. E hoje é uma live em que nós vamos encerrar uma perícope. Deixa eu explicar o que é isso. Então vamos lá. No século I, quando os evangelistas redigiram os evangelhos, não tinha livro, não tinha imprensa. Gutenberg só encarnou séculos e séculos depois. Dezenas, de muito tempo depois. Então não tinha livro, não tinha imprensa. O que tinha? Tinha pergaminho, tinha papiro. Era um trabalho gigante. Você preparar uma folha de papiro ou preparar um rolo de pergaminho era um artesanato. Artesanato. Imagina uma escultura. Imagina alguém que pega um bloco de mármore e transforma em uma escultura. Era a mesma coisa. Era trabalhoso. Aquilo consumia talento, energia, tempo. E o papiro e o pergaminho eram caros. Era um material muito caro. Né? Muito caro. Por esta razão,
não havia divisão em capítulos, em versículos. Os textos do Novo Testamento não tinham divisão em capítulo e em versículo. Essa divisão só foi feita na época da imprensa, né? Lá depois que Gutenberg criou a imprensa. A prensa, e começou a surgir livros. Então não tinha essa divisão. Não tinha. Né? Era tudo escrito, uma palavra do lado da outra, tudo na sequência. Não tinha nem separação entre as palavras. Não tinha nem separação entre as palavras. Então, como que a gente fazia? Como que a gente fazia para dividir? As pessoas dividiam pelo sentido do texto. O sentido. É. Então, havia uma palavra em grego chamada perícope. Pericopos. Você faz um corte e tira aquele pedacinho. Então, vou dar um exemplo. Você estava lá lendo o pergaminho do Evangelho de Lucas e você encontrava a parábola do filho pródigo. Ora, a parábola do filho pródigo, ela tem princípio, meio e fim. Então, a parábola do filho pródigo é uma perícope. Você estava lendo o pergaminho do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha é uma perícope. Ele tem princípio, meio e fim. É. Perceberam? Então, mentalmente, as pessoas dividiam o Evangelho, o texto, né? Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, cartas, em perícopes. Perícopes. É como a gente faz hoje com o seriado Netflix, não é? Não tem lá temporada e episódio? A mesma coisa. Você tem uma temporada, primeira temporada, segunda temporada, e cada temporada tem os episódios. O episódio tem princípio, meio e fim. Né? Então, perícope é como se fosse um episódio de uma temporada. Perceberam? É uma perícope. Né? Não é capítulo. Né? A Lourdes está falando, capítulo. Não, perícope não tem nada a ver com capítulo, gente. Tem nada a ver com capítulo. Tá? Capítulo foi uma divisão feita no século XIV. Século XIV. Então, perícope é uma passagem do Evangelho. Uma passagem que tem princípio, meio e fim. Por que eu estou contando isso aqui? Porque nós estamos chegando no final de uma perícope do Evangelho de João. Não é? Nós começamos estudando versículo 1, capítulo 1. Mas versículo e capítulo não tinha. Versículo e capítulo só surgiu no século XIV. Perícope já existia, que o pessoal sabia da perícope. Eles sabiam. Perícope era um pedacinho, eles já sabiam daquele pedacinho. Ok? Então, hoje, nós vamos encerrar uma perícope. Um trecho, uma passagem do Evangelho de João. A primeira perícope do Evangelho de João. Que perícope é essa? Capítulo 1, versículo 1 a versículo 18. Hoje nós vamos estudar o versículo 18. Então nós vamos encerrar. Vamos encerrar. Qual que é o nome dessa perícope? O nome que você vai dar para ela é uma convenção, gente.
Não tem regra. Não tem regra. Mas, costumeiramente, por tradição, essa perícope recebeu o nome de o Verbo se fez carne. Essa perícope recebeu esse nome. Por quê? Porque o assunto dela é a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Esse é o assunto. Ah, Haroldo, mas eu não gosto desse nome, eu quero dar um outro nome. Pode dar o nome que você quiser. Pode dar o nome que você quiser. Você só vai ter que explicar para as pessoas o nome que você deu para todo mundo entender, né? Porque o nome da perícope é uma convenção. É uma convenção. É um acordo para que as pessoas possam se entender. Então, nós estamos terminando a primeira perícope, capítulo 1, versículos 1 a 18. E hoje nós vamos estudar o versículo 18. Nós vamos fechar a perícope. Vamos fechar a perícope, a encarnação do Verbo, ou o Verbo se fez carne, né? Encarnação do Verbo. E como é que termina? Como que é esse versículo 18? O versículo 18 é assim. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. De quem que o João está falando? Dos encarnados, é óbvio. Dos encarnados. Ele está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Mas, olha isso aqui. Olha isso. O gerado por Deus, o monoges theos, isso aqui é uma expressão difícil, viu? O gerado de Deus, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, olha que bonito isso aqui. Isso aqui é profundo. Vamos com calma para não confundir. E nós não podemos esquecer o que nós já estudamos aqui ao longo do Evangelho de João. O que nós já estudamos? Os espíritos crísticos, os cristos que já atingiram o mais alto grau da hierarquia dos espíritos puros, o mais alto grau da hierarquia celeste, esses espíritos, eles vivem em comunhão com Deus. Nos diz André Luiz que esses seres estão num processo de comunhão indescritível com Deus. Processo de comunhão indescritível. Pessoal, pode fazer pergunta sim, viu? Se alguém tiver. Isso aqui é uma sala de estudo, né? Sintam-se em casa. Nós estamos aqui estudando juntos. No meu papel aqui é apenas o papel de um facilitador, de um monitor, né? Estou apenas direcionando o nosso estudo, mas estamos aprendendo juntos. Para cada live dessa aqui, eu estudo, eu preparo. Então, eu estou aprendendo também, né? Nós estamos aprendendo juntos. Se alguém tiver alguma dúvida, viu, Fábia? Pode escrever aí, né? Eu só peço o seguinte, nós temos que nos ater ao tema aqui, né? Ao tema aqui. Então, o que o João está dizendo aqui? Quais espíritos têm uma comunhão indescritível com Deus? Só os cristos.
Só os Cristos. Só os Cristos. Então, nem os espíritos puros têm esse grau de comunhão com Deus. Perceberam, gente? Então, nem os espíritos puros conseguem ter uma intimidade com Deus que os Cristos têm. Perceberam isso? Então, o que a gente aprendeu lá na Revista Espírita, fevereiro de 1868? Quem recebe ordens diretas de Deus são os Cristos. Os espíritos que estão abaixo da hierarquia crística não têm esse grau de intimidade. É por isso que o João está dizendo, ninguém viu a Deus. Perceberam? Então, gente, o João Evangelista está falando da terra. Está falando da terra. Então, dos espíritos que estão na terra, qual o único Cristo? Jesus. Que é o governador da terra. Então, no planeta Terra, o único que tem intimidade máxima com Deus, o único que tem contato direto com o Todo-Poderoso é o Cristo. Então é isso que ele está dizendo. Por isso, a posição especial de Jesus. Por isso a posição especial de Jesus. É isso? Perceberam, gente? Então, o Cristo está pela sua assombrosa evolução. A Nilda está perguntando, quem são os Cristos? Essa é tranquila, Nilda. Não sei. Gente, cuidado. Nós somos espíritos imperfeitos encarnados. Então, achar que nós vamos saber quem são os Cristos, o que eles fazem, isso é vaidade, gente. Isso é presunção. Por que nós não temos acesso a esse tipo de informação? Porque ela não é útil. Qual a utilidade disso? Nenhuma. Nenhuma. Nós temos que entender uma coisa. Nosso governador planetário, nosso Cristo é Jesus. Acabou. E os ensinamentos dele estão no Evangelho. E isso é que é útil para a gente. E se não aprendemos esse Evangelho e não aplicarmos, nós vamos continuar sendo espírito imperfeito, sofrendo expiação e prova. Correto? Então a gente tem que fazer um trabalho de lapidar a nossa curiosidade. Lapidar a nossa curiosidade. Porque encarnado aqui, que dá notícia de como é que é a esfera dos Cristos, eu não confio. Eu não confio. Não confio. Não confio nisso. Porque isso não tem utilidade. Qual a utilidade disso? Qual a utilidade? Quantos Cristos tem o sistema solar? Não sei. Quem são eles? Não sei. Aí que eu não sei mesmo. Eu só sei de uma coisa. O Cristo, governador do planeta, encarnou e o nome que ele recebeu aqui foi Jesus. E nessa encarnação, ele revelou os atributos de Deus. Jesus revelou os atributos de Deus. Correto, gente? Então, nós precisamos
nós precisamos focar nesses objetivos prioritários. Precisamos focar nesses objetivos prioritários. Não é? Vamos entender isso. A gente entender que João está trazendo isso aqui. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo que o único que vê a Deus e revela a Deus é Jesus? Para que a gente possa prestar atenção no ensinamento de Jesus. O que Jesus está ensinando, o que Jesus está praticando, vem do próprio Deus. Percebe? A maneira como Jesus é, a maneira como Jesus é, reflete o que Deus espera que a gente seja. Correto? Então, isso é que é importante aqui. Então, o João está finalizando essa perícope com esse versículo para dizer assim, olha, gente, cuidado. Cuidado para não achar que Jesus apenas um filósofo. Cuidado para não achar que Jesus é apenas um líder religioso. Cuidado para não achar que Jesus é apenas um profeta. Cuidado. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Cristo enviado por Deus. Enviado por Deus. Para representá-lo. Para representá-lo. Então, isso é que é importante. A gente entender. Se a gente não entender isso, nós vamos começar a diminuir a extraordinária missão de Jesus. A missão de Jesus é planetária. Planetária. Então nós temos que compreender isso, não é? Então, isso é que é importante. E o que ele está dizendo? Olha o finalzinho dessa frase que é bonito, né? Está no seio do Pai. No seio do Pai. O que significa? É claro que isso aqui é uma linguagem figurada, né? É uma linguagem figurada. E o que está sendo dito aqui é que Jesus possui um grau de comunhão com Deus indescritível. O grau de intimidade, de comunhão, é indescritível. Bonito, né? A comunhão de Jesus com Deus é tão grande que na profecia lá do Natã, quando o profeta Natã conversa com o rei Davi, o que ele diz sobre o Cristo? Que ele se chamaria Emanuel. O que é Emanuel em hebraico? Im-Manu-El. Deus conosco. Então é isso que a profecia estava dizendo. Que a pessoa do Cristo, a pessoa do Messias, seria como Deus conosco. Seria a presença de Deus entre nós. Isso é muito bonito, gente. A comunhão do Cristo com Deus é tão profunda que Deus se manifesta através do Cristo.
é o próprio Deus. É o próprio Deus. Que bonito isso. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Aqui, eu vou deixando o pessoal fazer alguma pergunta aí. Eu separei, deixa eu só abrir um texto aqui que eu separei para poder ler, né? Vai ser importante. Deixa eu separar aqui. Bom, estou separando aqui. Então, vamos lá. Gente, só. Eu estou achando aqui o texto que eu separei. Estou procurando aqui o texto. Eu tinha separado ele aqui e ele... Ai, meu Deus. Vamos lá. O Kardec pergunta, né? É uma questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: se os espíritos se podem ver a Deus, né? Essa é a pergunta. E aí, a gente não estou achando aqui. Espera aí, gente. Deixa eu procurar aqui. Ó. Vê se eu acho aqui a questão. Ah, já achei. Pronto. Agora sim, gente. Deixa eu colocar aqui essa questão. Olha que importante. Eu tinha separado ela aqui, mas eu mesmo perdi. Desculpem, viu? Ó. Vou voltar aqui nela. Olha. Vamos lá, gente. 244. Pronto. Olha aqui, gente. Tá. Bom, a Lília está perguntando: Haroldo, por que foi dado o nome de Jesus e não de Emmanuel como revelado a Moisés? Bom, Lília, não foi revelado a Moisés, não. Foi revelado a Davi, ao rei Davi. Né? O nome Emmanuel é um símbolo, não é um nome, né? Emmanuel quer dizer Deus conosco. Né? Mas o nome do Messias foi Yeshua, porque Yeshua em hebraico significa salvação. Salvação. Então vamos lá, gente. Já achei aqui, ó, 244. Os espíritos veem a Deus? Veem a Deus? Olha isso. Olha isso. A resposta: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham.
Então, olha que bonito isso. Os superiores aqui, gente, está falando os espíritos. De todos os espíritos criados por Deus, só os superiores. Quem são esses superiores? A mais alta hierarquia. Os Cristos. Eles veem e compreendem. Agora, nós não estamos falando aqui de ver com os olhos, né? Nós estamos falando de uma outra visão. De uma outra visão. Veem e compreendem. Os que estão abaixo deles sentem. Sentem. Então, até o espírito mais imperfeito sente. Sente. Então, todos nós podemos sentir. Né? E ficamos tentando adivinhar. Não é? Nós ficamos tentando adivinhar. Eu acredito que ele seja assim, não é? Mas são hipóteses que a gente levanta. Por quê? Porque nós não temos capacidade ainda para compreender. Né? Porque nós não temos capacidade para compreender. À medida que a evolução vai se processando, né, nós vamos aprimorando, vamos desenvolvendo um sentido, porque falta-nos ainda um sentido para compreender e ver a Deus. Falta-nos o sentido. É um outro sentido. Não são os 5 sentidos. Perceberam, gente? Não é o sentido da visão, da audição, do tato, do paladar. Não é esse sentido. É um outro que nós teremos que desenvolver para ver e compreender a Deus. Né? Para ver e compreender a Deus. Ó, o João Rogério está lembrando aí, né, da mensagem, isso, da mensagem de Emmanuel, né? Comungar com Deus, né? Comungar com Deus. A mensagem que a gente citou lá no estudo de Êxodo. Muito bem lembrado, João. Então, gente, perceberam? Por que Jesus explica Deus? É isso que João está dizendo aqui. Exegesato. Exegesato é daí que vem a palavra exegese. Exegese. Então, é o Cristo que faz a exegese, faz a explicação de Deus. Por quê? Porque ele o compreende. Porque o Cristo já atingiu um nível em que ele vê e compreende a Deus. Então, gente, é maravilhoso. Anotem aí, esse versículo 18 é a questão 244. É a questão 244. Não é interessante? É a questão 244. Quem vê o Todo-Poderoso e quem compreende são os Cristos. No nosso caso, o Cristo Jesus, nosso governador planetário. Como ele compreende, quem que explica? Quem que pode explicar? Só ele. Só ele. Só ele. Né? Perceberam? Então ele, por essa hierarquia dele, é ele que está habilitado a explicar, revelar. Né? Porque a comunhão do Cristo com Deus é indescritível. Né? Ele já vê e compreende. Não é isso? Não é importante? Essa questão aqui é importante. A Célia Eustáquio está perguntando, por que a denominação governador planetário? Bom, Célia, porque
Em várias falas de Jesus e nos textos da codificação, fica muito evidente que quem dirige a evolução do planeta Terra é o Cristo Jesus. Né? Mas se você quiser governador aqui, deixa só para a gente entender. Governador não é governador, cargo político do Estado, não, gente. Governador é quem governa, é quem dirige, né? Então, cuidado para não associar a palavra, esse é um problema que nós temos, né? A gente tem um hábito de associar as palavras à nossa realidade de hoje, cotidiana. Quando fala governador, nós estamos pensando em presidente, governador, prefeito, tem nada a ver com isso. Governador é o que governa, é o que dirige, é o que orienta. Né? Ele não é o guia, então ele governa, ele dirige o planeta Terra. É esse o sentido da palavra governador. É esse o sentido. Né? É esse o sentido. Tá? Não tem conotação política. Agora está complicado porque a gente tem que tomar um cuidado, né? Não é só protetor, Célia, porque ele não só protege, né? Ele só protege? Vamos raciocinar, Célia. Você acha que a única função de Jesus é proteger a Terra? Pensa bem. Será que a função de Jesus se limita a proteger? Né? Se a função de Jesus fosse só proteger, quem que guia? Quem que orienta? Quem que conduz? Quem que corrige? Quem que ensina? Então, Jesus é muito mais do que um protetor. Né? Quem nos protege é o nosso anjo guardião. Jesus é mais do que isso. Jesus é guia. Guia. Ele guia, ele dirige, ele governa. Né? Pensa no piloto da aeronave. É isso. Ele está no comando. Né? Ele está no comando. Correto? Porque talvez essa palavra governador tenha te criado um mal-estar, porque talvez você esteja fazendo conexão com o cenário político. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Né? Tem uma coisa bonita que é o seguinte, gente. Jesus fala assim, as palavras que eu vos disse são palavras de vida eterna. Então, assim, tem muita gente que está tão preocupado com a eleição de 2022, né? O Evangelho de João está pensando em daqui 150 mil anos. 1 milhão de anos. 1 bilhão de anos, né? Não é? Então, não é isso? Isso aqui é uma coisa muito mais ampla do que o contexto que nós estamos vivendo esse ano aqui no Brasil. Nós temos que transcender isso, né? Tem que transcender, senão sua mente fica muito estreita. Né? Pois bem, então a questão 244, ela explica esse versículo 18. Essa questão 244 é uma interpretação desse versículo 18. Né? Então, os espíritos, de todos os espíritos da criação, existem os superiores, aqueles que pertencem à mais alta hierarquia celeste, a mais alta hierarquia dos espíritos puros. Esses são os superiores. Esses veem e compreendem a Deus. Por isso eles são os únicos aptos a explicar. Porque como é que uma pessoa que não compreendeu vai explicar? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Né? Agora vamos lá. Bom, vamos para algumas perguntas, porque esse tema levanta dúvida, né?
A Joana está perguntando assim, Haroldo, Deus é imaterial. Então, quando dizem que os espíritos superiores ou puros o veem, na verdade, significa que a sua essência é isso? Sim, Joana. Sabe o que acontece, Joana? Vou fazer uma pauta. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos ficando muito literais. Você já percebeu isso? As escolas não estão ensinando as crianças a lerem poesia, a lerem literatura. As pessoas estão ficando muito literais. Né? Aí você fala assim, ver. A pessoa acha que é ver de oftalmologia. Os olhos, ver. Né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Porque no estudo bíblico, se nós formos literais, a gente não vai entender nada. Porque tudo aqui é metáfora. Tudo aqui é metáfora. Símbolo. Né? Não tem um sentido literal. Então, quando está falando de ver, está falando de olho, aí vem um fóton, entra no nervo óptico, manda o sinal. Não está falando disso. Não está falando disso. Não está falando disso. Então, realmente, você tem razão. Nós temos que tomar cuidado para não começar a olhar essas palavras aqui e interpretar tudo ao pé da letra. É tudo literal. Né? Então, o João... Olha que interessante. Na língua grega, teoreo, daí vem a palavra teoria. Teoreo, em grego, é contemplar, é ver. Então, teoria, em grego, é a visão. Teoria não é uma visão. Agora, é visão do olho? É visão física? Não. Não, né? Não é isso, né? Perceberam? Perceberam? Bom, quando está dizendo assim, ver a Deus, é no sentido de compreensão. De compreensão. Ah, compreendi. Ah, vi. Compreendi. Né? Interessante, né? Então tem que tomar cuidado para não interpretar. Então, quando ele está dizendo assim, que Jesus viu a Deus, ou vê a Deus, e o interpreta, significa compreende a Deus e interpreta, e explica. Compreende e explica. Bonito, né? Não é bonito isso? Bom, pessoal, deixa eu só dar um recadinho aqui, rápido. Nós estamos aqui estudando o Evangelho do apóstolo João à luz da doutrina espírita. E começou a surgir aqui alguns comentários sobre política. Então eu vou combinar uma coisa com vocês, vou fazer um combinado aqui. Qualquer comentário que tiver aqui sobre política, eu vou bloquear o usuário. Tá bom? Eu acabei de bloquear aqui. Se escrever comentário sobre política aqui, eu vou bloquear. Eu vou bloquear. Ok? Tem mais de 1.500 lives de política disponíveis para a pessoa assistir. Esse estudo aqui é um estudo do Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Então, eu vou só fazer esse combinado para ninguém ficar chateado, né? Escrever o comentário político aqui, eu estou bloqueando. Bloqueio na hora. Aqui não é lugar para isso.
tem excelentes lugares para você assistir live sobre política. Então, quer discutir política, vai discutir em outro lugar, tá maravilhoso. Não tem problema nenhum. Mas aqui não. Aqui não. Eu não estou aqui para discutir política. Ok? Não tem preferência política, eu respeito todas as preferências políticas, eu respeito todas as orientações. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas colocou comentário político aqui, eu bloqueei. Acabei de bloquear. Esse é o nosso combinado. Tá? Então, só dar esse recado, nós estamos aqui para estudar o Evangelho de João. Então, quem está aqui é para estudar o Evangelho de João. Quer discutir outra coisa? Tem tanta live boa, né? Tem live bacana. Tem lá do André Trigueiro. Tem tantas lives legais que discutem sobre política, pessoas inteligentes. Vai para lá. Aqui não. Aqui não. Eu bloqueio sem dó. Combinado? Então vamos. Então, vamos nos ater ao tema da live. Nós estamos aqui para estudar o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Esse é o tema da live. Bom, então, olha aqui. E isso, a Deise está falando, Haroldo, João está falando apenas de Jesus, enquanto a questão 244 está explicando todos os espíritos. Exatamente, Deise. Exatamente. A questão 244, ela está falando sobre todos os Cristos do universo. Você entende, Deise? Olha que profundo isso. Cada planeta, cada orbe tem seu Cristo. São trilhões. É um número que eu não sei nem dizer, né? Mas nós devemos nos ater ao nosso Cristo. Por quê? Ao nosso Cristo. Porque eu estou na Terra. Eu tenho que ouvir o meu Cristo, o meu pastor, né? O pastor das almas, o médico das almas. O nosso Cristo é Jesus. O evangelho dele está aqui para que a gente possa viver. Então eu tenho que ficar concentrado, né? tem que concentrar. Mas muito bem lembrado, viu? Gostei. Muito boa essa observação sua. Né? Agora aqui, olha que interessante, gente. Então, olha que interessante. Aqui, tem uma coisa que nós precisamos entender. Isso é muito bonito. Para a gente entender o Evangelho de João. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas a nossa perfeição, a nossa pureza espiritual, ela está sendo gestada. Perceberam, gente? Por quê? Nós fomos criados simples e ignorantes. Perfectíveis. Perfectíveis. Nós fomos criados simples e ignorantes. Perfectíveis. Significa que, ao longo da evolução, nós vamos sendo gestados. Nós estamos em gestação. Deixa você entender isso aqui. Vamos lá. O espermatozoide encontra com o óvulo. E aí começa a vida. A fecundação. Começou a vida biológica. Você tem uma célula ovo. E aquela célula vai se multiplicar e vai formar um corpo da espécie humana. Não é isso? Foi fecundado. A mesma analogia nós podemos pensar espiritualmente. Nós fomos criados simples e ignorantes. O que significa isso? Uma célula ovo. E o que é a evolução espiritual? A evolução é uma gestação de seres celestiais. Olha que bonito isso, gente. Vou voltar.
A evolução, nós estamos aqui, mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundo ditoso, aí chega no mundo celeste. Quando você chega no mundo celeste, você foi gerado. Aí terminou a gestação. Foi gerado. Então, não sou eu que estou falando isso, não. O João Evangelista usa isso toda hora. A geração, a gestação espiritual. Perceberam? Então, o Cristo já foi gerado. Ele é o gerado, o único da Terra. Ele é o único que está totalmente gerado. Todos nós na Terra estamos em gestação. Perceberam a metáfora agora? Por isso que ele está dizendo, o Cristo é o único gerado. Claro, ele é o único que já chegou na Terra. João está falando da Terra. Esquece os outros planetas, gente. Foca na Terra. Concentra na Terra. Senão você não vai entender o Evangelho de João. Concentra na Terra. Concentra na Terra. Então, quando ele está dizendo aqui que o único gerado é porque, se você olhar para a Terra, todos os espíritos, qual é o único espírito que já está 100% gerado? Jesus. Nós estamos em gestação. Em gestação. Né? O Tiago está perguntando, no mundo espiritual começa outra gestação? Tiago, você está fazendo confusão, querido. Está fazendo confusão. Nós estamos falando de evolução espiritual. Tiago, a evolução espiritual, ela se dá na encarnação e no mundo espiritual. Por isso que chama evolução em dois mundos. É o mesmo espírito. Não tem diferença entre o espírito desencarnado e encarnado, Tiago. Os dois estão evoluindo. Não importa se você está no mundo da carne ou se você está no mundo espiritual, você está evoluindo. Quando você desencarnarmos, você não vai se tornar uma pessoa melhor só porque você desencarnou. Quando você vai desencarnar, você vai continuar no mesmo nível evolutivo que você está. Ok? Então, não estou falando aqui de mundo corporal e mundo espiritual. Nós estamos falando de evolução espiritual. Evolução espiritual. Tem nada a ver onde você está. Se você está num corpo de carne ou se você está fora dele. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, nós estamos falando de uma gestação que é uma metáfora. Essa gestação que nós estamos falando aqui é a gestação do ser espiritual puro que você vai se tornar. Nós estamos falando do seu amadurecimento. Hoje você é um espírito imperfeito. Daqui a um tempo você será um espírito puro. Então você está sendo gestado, não está? Está sendo gestado. Agora, gente, isso é uma metáfora, né? Pelo amor de Deus, não vamos interpretar. É uma metáfora. Tudo aqui é uma metáfora. Então é mais ou menos assim. Tem um anjo dentro de você, mas ele está sendo gestado. Ele não está pronto ainda. Ele está se formando. Agora, em Jesus, está pronto. Está concluído. Em Jesus está concluído. Por isso que João fala, ele é o gerado. Ele é o único gerado. Da terra, ele é o único gerado. Ele é o único que terminou. Completou. Completou. Nós estamos em processo. Claro. Nós não somos espírito imperfeito. Temos que evoluir ainda para tornar bons espíritos. Depois temos que evoluir para transformar em espírito puro. Depois que chegar é puro, tem que evoluir. Falta muito. Faltam bilhões de anos para terminar nossa gestação espiritual.
a nossa moralidade, a nossa inteligência. É isso. Deu para entender, gente? Deu para entender? Isso? É? Então, semana que vem, nós vamos voltar aqui, porque eu vi que muita dificuldade, muita dificuldade. E aí, gente, eu vou dar só um recadinho aqui. Eu sugiro que, paralelamente ao nosso estudo do Evangelho de João, eu sugiro que a gente leia o Livro dos Espíritos. Gente, se não compreender o Livro dos Espíritos, vai ficar difícil acompanhar esse estudo. Vai ficar difícil. Então eu vou dar um para casa de Páscoa. Um para casa. Leia das questões 100 à questão 120 do Livro dos Espíritos. Chama Escala Espírita. Questão 100 à questão 120. Sem dominar esses conceitos básicos, fica difícil entender isso aqui. Tá bom? Pessoal, olha, um abraço, boa noite. Amanhã nós temos a live Nosso Lar, né, André Luiz? Eu encontro vocês. Um abraço forte, fiquem com Deus e até amanhã. Abraço.